Lucas capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Eu vou ler mais uma vez, Lucas 6,10. E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Somente até aqui. O Senhor Jesus opera aqui um milagre maravilhoso, transformador, mudou completamente a vida deste homem. Ele liberou a palavra, o homem obedeceu, o milagre aconteceu, a vitória chegou. Eu não sei qual é a bênção que você precisa, a vitória, o milagre. Eu sei que Jesus tem poder para operar o impossível na tua vida. Ele tem poder para fazer o sobrenatural. Mas para que a bênção e a vitória chegue, nós temos que obedecer. Nós temos que fazer conforme a palavra ensina, porque a palavra dele é viva e poderosa. Ela não volta vazia. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar. O homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar. Mas preste muita atenção, não se distraia. Vamos lá. Para entendermos aqui este fato, temos que voltar um pouquinho na história e entender o contexto. O Senhor Jesus começa o seu ministério aos 30 anos de idade e ele vai pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, anunciando a salvação, e ele vai também operando sinais, maravilhas, curas, libertações, coisas extraordinárias que nunca haviam acontecido. Então, muita gente segue Jesus, multidões e multidões, mas Jesus desagrada uma parcela da sociedade da época. E essa parcela era composta, na sua maioria, por escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que copiavam a Bíblia, até então, na época de Jesus, Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito depois de Cristo, né? Segundo a história, o primeiro documento do Novo Testamento será a primeira carta aos Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo por volta da década de 50, aproximadamente pouco mais de 20 anos após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Mas muito bem, a Bíblia que havia na época era a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Os escribas copiavam e, por tanto copiar, chegou um determinado momento que eles sabiam de cor. Mas, embora sabendo de cor o conteúdo da Escritura, eles não viviam, eles não praticavam. Além dos escribas, havia um outro grupo que eram os fariseus. Os fariseus eram aqueles que ensinavam a Escritura, a palavra de Deus, a lei de Moisés, o que dizia os salmos, os profetas, a palavra de Deus. Eles ensinavam, porém não praticavam, não viviam. A ponto de o Senhor Jesus dizer lá em Mateus 23, se você ler o capítulo inteiro, ele vai passar esse capítulo inteiro lá de Mateus 23, o Senhor censurando os escribas e fariseus, e ele vai repetir diversas vezes a seguinte expressão: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Esses então eram hipócritas. Ele adverte os seus discípulos para não fazerem parte do fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. Esses escribas e fariseus eram tão hipócritas que eles guardavam parte da lei, mas não cumpriam outra. Ensinavam os outros, mas não viviam.
Num belo dia de sábado, Jesus está indo com seus discípulos por um campo, por um lugar, e os discípulos têm fome. Eles colhem espigas de milho, eles começam a comer, e os escribas e fariseus apontam Jesus dizendo: não é lícito eles fazerem isso, eles estão trabalhando. Eles estão fazendo algo que não é para fazer no sábado, porque o sábado era um dia de descanso deles, né? Conforme lá na lei de Moisés, eles deveriam descansar, não poderiam trabalhar. Só que Jesus vai os indagar dizendo: qual de vocês, caindo uma ovelha, um boi, um jumento, numa cova num dia de sábado, não vai lá tirar? Qual de vocês? Qualquer um vai lá tirar. Vocês não viram, não leram na lei o que fez Davi quando teve fome? Entrou no templo e comeu os pães que era só para os sacerdotes comerem? Deus não o censurou, Deus não o cobrou, não é? E no sábado seguinte, o Senhor Jesus entra numa sinagoga. Lucas 6, versículo 6, diz assim: e aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. Até aqui por enquanto. Jesus ia costumeiramente nas sinagogas, e essa aqui em particular é a de Cafarnaum. A sinagoga é a igreja do judeu. Eles se reuniam aos sábados para estudar a palavra, para aprender, não é? Para cultuar a Deus. Jesus vai lá e ele está ensinando. É uma pena que nem o Mateus, nem o Marcos, nem o Lucas, nem o João registraram o que Jesus falou. Este fato aqui só está registrado em Mateus, Marcos e Lucas, mas não está registrado o que ele falou. Apenas para lembrar, amados, Mateus e João são parte dos 12 apóstolos. Marcos se converte depois, Lucas se converte depois, não eram dos 12, tá? Nem o próprio Paulo era dos 12. Paulo se torna apóstolo depois. Quem entendeu, diga amém. Mas muito bem, Jesus está ensinando, ele está falando, não é? E nesse culto maravilhoso que Jesus é o mestre, o pregador, aquele que está trazendo a mensagem, aquele que está trazendo a palavra, diz o final do versículo 6, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, ressequida, dependendo da tradução que você tiver. Na minha está escrito mirrada, mas dependendo da sua tradução, pode estar escrito atrofiada ou ressequida. A Escritura não traz detalhes de o que causou essa mão ressequida. Se era congênito, ou seja, já nasceu com a mão ressequida, se foi através de um acidente, não é? Caiu alguma coisa em cima, se foi através de um ferimento, uma guerra, um esforço por conta de um trabalho, não é? Nos nossos dias, tem gente que adquire deficiência de diversas formas. Eu conheço gente que já teve de amputar membro por causa de diabetes. Conheço gente que ficou deficiente da vista por causa de diabetes, não é? Por causa de outras enfermidades. Enfim, a Escritura não traz o porquê, o que gerou essa mão atrofiada. O texto só diz que havia um homem com a mão atrofiada, com a mão mirrada. Mas note um detalhe, ele vai à igreja, ele vai à sinagoga onde Jesus está. Ele está ouvindo o evangelho da boca do Todo-Poderoso. Ele está ouvindo a palavra de Jesus. E, amados, é importante trazer o entendimento de que a mão é fundamental no nosso dia a dia. É verdade ou não é? A mão é essencial para todo ser humano. É uma parte do nosso corpo que nós fazemos uso diariamente, constantemente. Nós precisamos da mão, por exemplo, para vestir uma roupa. Precisamos das mãos para escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar um banho. É verdade ou não é? Para comer, o texto faz questão de ressaltar que é a mão direita. E você sabe que a maioria da população mundial é destro, não é verdade? Tem muita gente que é canhoto, mas a maioria é destro. Por que o texto diz aqui mão direita? Porque é a mão forte. Quem é destro sabe que faz a maioria das coisas com a direita, escreve com a direita. Se vai pegar um peso, alguma coisa, geralmente é com a mão direita. Então, além de servir no dia a dia para tudo o que fazemos, a mão também é um membro importantíssimo do corpo para o trabalho. Diversas funções, a maioria esmagadora, é necessário utilizar a mão. Por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, precisa da mão para desenhar um projeto. Um pedreiro precisa da mão
para segurar a colher, o prumo, a régua, um eletricista, um advogado precisa da mão para escrever, um médico nem se fala. O médico, a mão não pode nem tremer, porque a mão tem que ser firme no momento de fazer uma cirurgia, porque se a mão dele tremer, ele pode correr o risco de fazer um corte impreciso, o paciente morrer. Então, a mão é extremamente necessária para trabalhar, para as atividades. E a mão também, amados, entenda, tem uma conotação espiritual, porque com a mão nós levantamos ao céu, com a mão nós adoramos a Deus, nós aplaudimos, nós glorificamos o nome do Senhor, nos rendemos diante dEle. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É comum no culto levantarmos as mãos em adoração, em rendição diante do Senhor. Mas esse homem, a Bíblia não diz há quanto tempo ele tem essa mão atrofiada, ressequida. É uma semana? É um mês? É um ano? 10 anos? Uma vida inteira? Fato é, nesse tempo, a maioria das atividades eram braçais. Então, se esse homem não tem a mão firme, forte, a mão é mirrada, como ele iria trabalhar? Como é que ele iria desempenhar funções? Conheço gente nos nossos dias que não tem os 2 braços e desenvolveu a habilidade de comer com os pés. Conheço gente, tem até aqui no nosso país, que dirige com os pés, tem carteira de habilitação, que come, que cuida de filho, que faz tudo com os pés. Mas nos nossos dias isso já é difícil. Imagine na antiguidade. Imagine há 2000 anos atrás. Então, a vida desse homem não era uma vida fácil, era uma vida difícil. Além de ter essa dificuldade literal para comer, para tomar um banho, para trabalhar, ainda havia o contexto social. Como assim, pastor? Vou lhe dar um exemplo simples. Nos nossos dias, depois da pandemia, todos nós agora estamos utilizando a máscara, não é verdade? A máscara se tornou um acessório, não é? Necessário, indispensável. É lei hoje usar a máscara. Qualquer pessoa que não usar a máscara pode ser multado. Só que pare por um instante e pense comigo, traga à memória aí a coisa de 2 anos para trás, antes dessa pandemia. Pare e pense comigo. Quando você via alguém na rua ou alguém em algum lugar andando de máscara, qual era o pensamento que lhe vinha à cabeça? Tem alguma doença? É verdade ou não é? Tem alguma doença. E é provável que seja contagiosa. Deve estar usando máscara por recomendação médica. Com sinceridade, quem já teve esse pensamento quando viu alguém de máscara? É natural, não é? Agora, nesse tempo aqui bíblico, o fato do homem ter a mão mirrada, o pensamento social era meio que de preconceito, de acepção. Essa pessoa tem um problema, tem a mão mirrada, ela não é abençoada por Deus. Ela não pode estar aqui junto, ela tem que estar segregada, ela tem que estar separada. Quem está entendendo, diga amém. Então, não tem como a gente entender a palavra hoje sem entender o contexto da época, não é? Por isso que eu dei o exemplo aqui da máscara. Então, está para nós o uso da máscara até outrora como um símbolo de doença, algo não bom no passado, como esse homem. Era algo que não era visto com bons olhos. Mas acima do preconceito, acima da acepção, ele decide ir ao culto. Ele decide ouvir Jesus pregar, porque ele acredita, Jesus não vai me discriminar, Jesus não vai me separar, Jesus não vai me mandar embora, Jesus vai permitir que eu assista o culto, que eu escute a palavra. Ele acredita que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso. Ele vai no culto, ele está lá. Jesus diz aqui o versículo, diz o versículo 7. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Em João 6,37, o Senhor Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos, Ele não lança fora. Mas os escribas e fariseus estavam olhando
para o homem com a mão mirrada, atrofiada, olhavam para Jesus e eles queriam alcançar uma oportunidade. Se Jesus curasse aquele homem no sábado, era uma oportunidade de acusar Jesus, de dizer, está fazendo o que não é lícito. Mas Jesus não veio descumprir a palavra, a lei, ele veio cumprir. É o que ele diz lá em Mateus 5,17, eu não vi abolir a lei, eu vi cumprir, porque os da época, os escribas, os fariseus não cumpriam. Eles não estavam preocupados com o bem do próximo, e olha que era mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Eles só pensavam em si mesmos. Eles eram egoístas. Versículo 8. Mas ele, o Senhor Jesus, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio. Note que se Jesus fala para ele se levantar, ele estava sentado, ele não estava de pé. Se Jesus diz para ele, fica no meio, e Marcos 3 que conta esse fato, o texto diz que Jesus disse, vem para o meio. Se Jesus o chama para o meio, ele devia estar no fundo, ou no canto, ou afastado, em algum lugar, no cantinho dele, ali escondidinho, pensando talvez que ninguém estivesse o vendo ou notando, mas Jesus estava vendo ele, Jesus estava notando. O coração dele certamente não estava muito alegre e feliz por ter aquela enfermidade, aquela doença, por talvez há anos enfrentar aquela situação, mas quando Jesus olha para ele, quando Jesus fala com ele, meu irmão, Jesus fala com ele para deixar claro, você é especial para mim, eu amo a tua vida, eu tenho vitória para você, eu quero mudar a tua história, você para mim não é qualquer um, eu não te lanço fora, querido, querida, creia, você é menina dos olhos do Senhor, você é especial para Deus, e você não veio aqui por acaso, foi o Senhor que te trouxe, porque Ele cuida de você, Ele te ama. Você pode estar espiritualmente prostrado, mas creia, porque Ele está te levantando hoje pela fé, Ele está te segurando pela mão, Ele está te renovando, Ele está te fortalecendo, Ele está te colocando de pé. O que é na vida que tem te feito cair? É angústia, é ansiedade, é a tristeza, é a depressão. O Senhor te levanta, creia, em nome de Jesus. O homem se levantou, e levantando-se ele ficou em pé. O homem se levantou e veio para o meio. O homem então que estava lá, anônimo, num canto, no fundo, agora vem para o centro. Querido, querida, Deus tem coisas especiais para fazer na tua vida. Deus tem coisas grandiosas para fazer na tua vida, meu irmão. Creia nisso, você é especial para Deus. A Escritura diz que nós somos menina dos olhos do Senhor. A Escritura diz ainda que uma mãe se esqueça de um filho, Ele não esquece de nós, Ele nos tem na palma da sua mão poderosa. Então Jesus olha, versículo 9, então Jesus lhes disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Os escribas e fariseus eram legalistas, eram hipócritas. O princípio espiritual do sábado, que o Senhor ensinou no Antigo Testamento, era um dia de descanso, descanso do trabalho braçal. Na época lá do Egito, eles trabalhavam segunda a segunda, 7 dias por semana, não tinha folga, não tinha descanso, não tinha nada. Deus estabelece um dia de culto, um dia de adoração, um dia de descanso, um dia de buscar a Deus, um dia em que o trabalho deveria ser deixado de lado e o Senhor deveria ser adorado, reverenciado. Só que, com o passar do tempo, esses aqui se tornam hipócritas de uma tal maneira que no sábado estavam na igreja, bem vestidos, bem arrumados, e passavam a semana inteira longe de Deus, não lembravam de Deus, não vivia a palavra de Deus, mas no sábado estava na igreja, estava na sinagoga com cara de santo. O que Jesus deixa claro é a hipocrisia deles. O que adianta estar no sábado na sinagoga, lendo a palavra, falando a palavra e viver a semana inteira na hipocrisia, no pecado, na mentira, no engano? O Senhor quer, amados, que adoremos a Deus todos os dias. Todo dia é dia de adorar, todo dia é dia de servir. Tem um dia mais especial, que é o dia que nos reunimos, que é o dia de culto? Tem, mas todo dia é dia de adorar o Senhor. Todo dia é dia de glorificar a Ele. Todo dia é dia de bendizer, de meditar a palavra, de levantar as mãos e glorificar, de orar ao Senhor, de se prostrar diante dEle. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Todo dia é dia de servir a Deus. É então que o Senhor Jesus... Diz o texto de Marcos 3, que Jesus ficou indignado com a dureza do coração daqueles homens, porque eram malignos. O coração deles, escribas e fariseus, era duro.
Ao mesmo tempo que Deus vê a dureza no coração daqueles homens, o Senhor contempla com compaixão o sofrimento daquele homem da mão mirrada. O Senhor contempla com indignação por ver a malignidade no coração daqueles que não queriam ver o bem na vida do outro, queriam o bem para si. E é triste ver nos nossos dias, amados, gente que infelizmente diz que é de Deus, quer misericórdia para si e juízo para os outros. Quer o favor de Deus para si, mas que o Senhor castigue os outros. Oh, querido, tem gente que não entendeu ainda o Evangelho, tem gente que ainda não entendeu a palavra. Quando eu começo a entender a palavra e a misericórdia de Deus me alcança e o favor de Deus me alcança, eu não quero só para mim, eu quero que o favor de Deus chegue na vida de quem está à minha volta, na vida do marido, da esposa, do filho, da filha, do vizinho, do amigo, do patrão, do empregado, do colega. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus fica indignado com a dureza do coração daqueles homens, mas ao mesmo tempo, ele olha aquele da mão mirrada com compaixão. Ele olha e vê o tempo que aquele homem sofreu, a humilhação, a vergonha, o sentimento de impotência, de incapacidade. Como é que iria trabalhar? Como é que iria sustentar a família? Não é verdade? Como é que iria tocar a sua vida? Era uma vida triste, era uma vida angustiante. Meu irmão, eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, mas o Senhor tem poder para mudar a tua história. A palavra dele é viva e poderosa, ele tem poder para isso. Versículo 10, onde começamos a mensagem. E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. Jesus liberou a palavra, o homem obedeceu e o milagre aconteceu, a vitória chegou. Estenda a tua mão aí, tome posse, estenda a tua mão aí, receba, porque o Senhor já liberou o milagre, o Senhor já liberou a vitória. Receba, tome posse, obedeça, seja fiel a essa palavra, porque a vitória já está preparada e você vai glorificar o nome do Senhor. A palavra dele é poderosa, ela não volta vazia, ela produz o resultado. E se você crê e tomou posse, com as tuas mãos aplaude e glorifica a Ele, aplaude e bendiga a Ele, porque é Ele que é o teu Deus, o teu abençoador, o teu provedor, é aquele que opera milagre na tua vida. Jesus liberou a palavra, o homem obedeceu. O problema de muita gente, amados, é que a palavra entra aqui e sai por aqui. O homem está fazendo tudo do jeito que Jesus falou. Jesus disse para ele: se levanta. Ele se levantou. Jesus disse para ele: vem cá para o meio. Ele não ligou para o preconceito, ele não ligou para a vergonha, ele obedeceu, ele simplesmente fez. Jesus disse: estenda a mão. Talvez ele poderia dizer: Senhor, minha mão é mirrada, eu tenho um problema, eu tenho uma doença, eu tenho vergonha. Mas ele não teve, não, ele simplesmente obedeceu. Meu irmão, simplesmente obedeça a palavra do Senhor, porque a obediência gera bênção. Deus tem vitória preparada para você. Muita gente ouve aqui e sai por aqui e não faz. Não adianta ser só ouvinte, tem que ser praticante da palavra, tem que ser obediente. O homem obedeceu, um milagre aconteceu, a mão dele foi curada. E agora, com a mão curada, ele pode aplaudir ao Senhor. Agora, com a mão curada, ele pode trabalhar, ele pode fazer as coisas simples do dia a dia. Agora, com a mão curada, ele pode levantar aos céus em adoração ao Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Senhor já está operando na tua vida. O que é que está mirrado? Na vida desse homem era a mão, era uma parte importante do corpo. Qual é a área da tua vida que está mirrada? Oh, pastor, é a minha saúde. O Senhor vai te dar saúde, ele vai curar a enfermidade. Pastor, o que está mirrado na minha vida é a minha alma, pastor, está mirrado, a angústia chegou, a depressão bateu, eu só choro, o desânimo veio. O Senhor tem vitória, tem paz, tem alegria para você. Creia, receba. Pastor, o que está mirrado é meu casamento, está à beira de um divórcio. O Senhor tem renovação nesse casamento. Pastor, o que está mirrado é o meu filho, é o meu marido, é a minha esposa que está na bebida, no cigarro, na droga. O Senhor já tem libertação na tua casa. Creia, em nome de Jesus, ele tem salvação. Pastor, o que está mirrado é a minha vida financeira, só devo a dois, Deus e o mundo, estou por aqui de dívida. O Senhor é o Deus da provisão, ele é o teu provedor, ele é o teu abençoador. Creia e tome posse em nome de Jesus. Com a mão agora sarada, esse homem pode servir a Deus.
E a mão, como eu te disse, tem implicação não só física, literal, porque a gente precisa da mão para se vestir, para escovar o dente, para tomar banho, para diversas atividades, para o trabalho. A mão também tem, amados, preste atenção, uma aplicação espiritual. Se não, vejamos alguns exemplos. Êxodo 17. O Senhor vai levantar as tuas mãos. O Senhor vai fazer de você também um intercessor. Olha uma das coisas espirituais que a mão nos mostra, que nós fazemos com a mão. Êxodo 17. Abra aí comigo. É a primeira batalha que o povo de Israel vai enfrentar após a saída do Egito. Batalha essa contra os amalequitas. Êxodo 17, versículo 11, está escrito assim: E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Olha só. Por que quando Moisés levantava a mão, o povo de Israel prevalecia? Quando ele abaixava a mão, o inimigo prevalecia. Tem aqui uma conotação espiritual, porque o levantar a mão, meu irmão, ao céu, nesse contexto, era deixar bem claro, a vitória vem do Senhor. Senhor, nós sozinhos não vencemos. Senhor, nós sozinhos não podemos. Senhor, o inimigo é mais forte, mas nós cremos que é de Ti que vem a vitória. Senhor, fortalece lá as mãos do Teu povo, fortalece as mãos dos Teus servos, em nome de Jesus. Ele está com a mão levantada e Deus está fortalecendo o exército, Deus está fortalecendo Josué, Deus está fortalecendo os outros homens. A mão levantada representa: eu dependo de Deus, eu reconheço que é de Deus que vem a vitória, é Ele que me fortalece, Ele que me sustenta. A mão dele estava levantada, a vitória vinha. Arão e Ur perceberam: nós não podemos deixar Moisés abaixar a mão. Moisés, senta aqui na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. E um segurou numa mão, outra segurou na outra, e eles ficaram com as mãos de Moisés levantadas, e o povo venceu. É de mão levantada que a vitória vem, meu irmão, é de mão levantada. Ah, pastor, a luta está travada. Interceda pelo teu marido, interceda pelo teu filho, interceda pela tua casa, interceda pelo teu trabalho, interceda por essa cidade, interceda por essa nação. Creia, é do Senhor que vem a vitória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Além disso, lá no livro dos Salmos, passe aí, representa também a adoração. Lemos um exemplo aqui de intercessão. Mas lá na frente, no livro dos Salmos, Salmo 63, abra aí comigo. Livro dos Salmos, Salmo 63. Depois você lê lá o texto, 2 Samuel 23, o texto vai falar de alguns valentes de Davi. E enfrentaram grandes batalhas, e o texto diz que a mão deles ficou agarrada ou na lança ou na espada até vencerem o inimigo. Olha só. Mas com a mão, além de batalhar espiritualmente, Salmo 63, o texto diz assim no versículo 4: Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Mãos levantadas também em adoração a Deus. Salmo 134, Salmo 134, o salmista vai dizer que nós temos que bendizer ao Senhor de mãos levantadas. Salmo 134, versículo 2. Salmo 134, 2. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Olha só. Levantar as mãos e bendizer ao Senhor. Amados, as nossas mãos têm que ser levantadas ao céu. As nossas mãos têm que estar diante do Todo-Poderoso. Nós vivemos em batalha espiritual. Diz o salmista, passe aí mais algumas páginas, uma página, duas, Salmo 144. Eu vou ler o versículo 1. Salmo 144, versículo 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Aqui, esse salmo é salmo de Davi e não é um pleonasmo. O que é um pleonasmo? É uma figura de linguagem, a repetição da mesma ideia. Como assim, pastor? Porque ele falou, adestra as minhas mãos para a peleja e os dedos para a guerra. Ele está falando de coisas diferentes.
Como assim? A mão para a peleja, Davi sabia que haviam guerras no Antigo Testamento, eram literais. Então, precisava de uma espada, tinha que matar gente. Se fosse amalequita, filisteu, enfim, a guerra no Antigo Testamento era literal. Mas ele já tinha a compreensão de que a guerra não era só literal, a guerra também era espiritual. A mão na espada, na peleja, é habilidade na guerra física. Só que os dedos aqui, para a guerra, com os dedos ele tocava a harpa. Você lembra quando ele foi lá no palácio de Saul e ele tocava a harpa e os demônios saíam? Porque com a mão ele sabe, com a mão guerreia, mas com a mão também adora. Com a mão não é só a batalha física, com a mão também a batalha espiritual. No Novo Testamento o texto deixa claro, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é mais física, a nossa luta não é mais literal, a nossa luta é espiritual. E o Senhor vai fortalecer as suas mãos, meu irmão. O Senhor está fortalecendo, o Senhor está levantando, o Senhor é contigo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. As nossas mãos, então, temos que levantar em rendição ao Senhor, para interceder, para adorar. E as nossas mãos também, diante de Deus, têm que ser santas. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 8, diz o seguinte. Encontre aí comigo, 1 Timóteo 2,8. A Escritura fala muito a respeito de mãos, e eu não li diversos textos, porque demandaria muito mais tempo, mas procurei ser objetivo. Mas as nossas mãos têm que ser levantadas santas diante de Deus. Porque a Escritura fala de gente que usou as mãos para derramar sangue inocente. Usou as mãos para fazer aquilo que não devia. 1 Timóteo 2,8, o texto diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Nas nossas mãos não pode haver o mal. Nas nossas mãos não pode ser usada para o pecado. Tem que ser mãos limpas diante do Senhor, mãos santas, mãos em adoração, mãos reconhecendo, é de Ti que vem a vitória, Senhor. É de Ti que vem a força, é de Ti que vem o renovo, é de Ti que vem a bênção. Meu irmão, aquele homem entrou naquela igreja, na sinagoga, com a mão mirrada, mas ele saiu de posse da vitória. O que é que está mirrado na tua vida? Eu profetizo que você vai sair daqui hoje de posse de vitória, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. O que é que está mirrado na tua vida? Qual é a luta que você está travando? Ele tem a vitória preparada para você, e você vai levantar as suas mãos, e você vai glorificar o nome dele, e você vai o exaltar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar, vamos falar com o Todo-Poderoso agora. Aquele homem obedeceu tudo o que Jesus disse. Ele se levantou, ele veio para o meio, ele estendeu a mão. Do jeito que Jesus falou, a vitória chegou na vida dele. E ela vai chegar na tua também. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O que é que está mirrado na tua vida? O que é que precisa da intervenção divina? Fecha os teus olhos. O que é que está mirrado, atrofiado? Qual é a área? Qual é a situação? Qual é a circunstância? Deus tem poder para mudar essa história. A Bíblia fala muito também da mão do Senhor. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o braço dele está estendido. A boa mão do Senhor está estendida em teu favor para te ajudar. Lá em Isaías 41:13, o texto diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. É Ele que te ajuda, é Ele que te sustenta, é Ele que te abençoa.